Bonjour, bonjour. Bom dia a todos que estão no Brasil. Bonjour a tous ceux qui sont en France. Que Deus vous bénisse. E que nós estamos aqui nessa tarde, manhã, para que possamos estar compartilhando algumas curiosidades sobre a França. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Raíssa, missionária e pastora na França. E para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Então eu vou estar aqui aguardando algumas pessoas que vão estar chegando. Você botou minha imagem? Você tirou a França? Vou estar aguardando algumas pessoas que vão estar chegando e já podem estar postando aí as suas perguntas, ok? Então, uma vez mais, bom dia a todos. Bom dia, Ana Cláudia. Bonjour, Ana Cláudia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acompanhar bem a imagem, por favor? Bom dia, Fabrícia. Bom dia, pastor Alessandro. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Então, para começar o nosso tempo de agora, eu gostaria de estar compartilhando com vocês a cidade onde eu estou, que se chama Châtillon-sur-Seine. Então, vocês vão ver aí a imagem da cidade onde eu estou, que é Châtillon-sur-Seine, que fica a 3 horas de Paris, aproximadamente 3 horas. Uma curiosidade que é importante dizer... Uma curiosidade que é importante contar é que de Châtillon até Dijon, não é muito até Paris não é muito fácil o acesso. Por quê? Porque tem um trem que você precisa sair daqui de Châtillon e ir até Montbard, que é uma cidade de 40 minutos. Aí tem um ônibus daqui até lá, mas dentro dos horários que estão disponíveis, não é todo dia, o dia inteiro. E aí você vai até Montbard, de Montbard você pega um trem para ir a Paris em torno de 2 horas sem escala. E aí, a questão principal para mim, que é muito desafiante para nós brasileiros na França, é essa dificuldade de transportes públicos. Vemos aí a imagem da cidade, do centro de Châtillon. E Châtillon é uma cidade que tem 7.000 habitantes, aproximadamente. Existe uma igreja evangélica, que é a qual eu trabalho, eu e meu esposo trabalhamos. E é uma cidade de maioria idosos. Por não ser uma grande cidade, não ter universidades, não ter muitas ofertas de empregos, então os jovens a partir de 18 anos, assim que terminam o ensino médio, aqueles que moram na cidade, eles vão para as grandes cidades próximas. Dijon, Troyes, são cidades que estão a 1h20 de Châtillon. Pode passar. Volta para minha câmera. Ok? Então, eram essas algumas informações que eu gostaria de estar passando sobre a cidade de Châtillon, sobre a França. Gostaria também de estar passando algumas curiosidades da língua francesa. Essa semana eu estava dando um curso de francês para alguns familiares. E eles colocam muitas questões que eles acabam percebendo dentro do curso. Como, por exemplo, a formalidade que é o povo francês. Então, quando você vai cumprimentar uma pessoa, você vai usar o tu ou vous. Então, vocês vão estar vendo aí na tela que quando você cumprimenta alguém, você utiliza o tu ou vous. Tu para pessoas que você conhece, para pessoas que você tem intimidade. Então, você não vai falar com pessoas que você não conhece, no banco, no hospital.
se você vai em alguns locais públicos, mercado, você encontra algumas pessoas, você não vai falar com elas tu, você vai falar com elas vous. Então aí, como vocês podem ver, uma das formas de se cumprimentar informalmente é tu vas bien? E se você não conhece a pessoa, ou você está a vendo pela primeira vez, ou você ainda não tem intimidade com ela, você vai dizer vous allez bien? Ok? Então realmente a França é um país bem formal mesmo, e que é necessário e importante que as pessoas que vêm na França respeitem, conheçam esse comportamento. Vamos lá. Próximo. Outra coisa que é muito importante saber, e que isso acaba sendo um pouco de choque para nós, é como você cumprimenta as pessoas. Da mesma forma, você precisa ser formal com quem você não conhece, ou você precisa ser informal com aqueles que você tem intimidade. Então, quando você não conhece alguém, você sempre vai se colocar de forma formal. O francês, ele não é uma pessoa que de início você vai tocar nele, você vai abraçar. Ele é bem formal mesmo. Você vai apertar a mão dele, você vai cumprimentá-lo de forma formal. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Vous allez bien? Então, é importante saber todas essas informações. Outra coisa que é muito importante mesmo, recebemos aqui no mês de dezembro uma missionária com a sua filha, criança. E claro que a criança, ela não tem toda essa formação, ainda mais se não faz parte da formação e da cultura brasileira. Então ela esteve comigo no mercado e ela esbarrou numa senhora. E ela gostaria de falar até desculpa para a senhora, mas ela não tinha a língua, não tinha o conhecimento para dizer pardon, désolé, que são as formas de dizer desculpa. Então ela não falou nada, mas olhou para a senhora. A senhora, ela ficou muito revoltada. Ela disse: "Ei, pardon, tem que dizer pardon." E aí eu, obviamente, me posicionei, eu disse que ela não conhecia a língua, que ela não era daqui e tal. Mas o povo francês, ele é muito educado, então você precisa dizer merci. Se você vai num restaurante e você quer se dirigir ao garçom, você precisa ter toda essa gentileza de dizer merci, merci beaucoup, je t'en prie, s'il vous plaît. Se você vai pedir algo, seja no garçom, seja a uma faxineira, seja a alguém da igreja, alguém da sua própria família, o tempo inteiro, s'il vous plaît, por favor. Então, s'il vous plaît todo o tempo. Se você precisa, s'il vous plaît com quem você não conhece, s'il te plaît com quem você tem intimidade. Isso é um ponto-chave para nós brasileiros que queremos vir na França, trabalhar na França, servir em missões na França, ter toda essa educação. Faz toda a diferença. Bom, eu gostaria também de estar aqui atenta a algumas questões, algumas perguntas que vocês gostariam de estar fazendo. Então, eu gostaria de abrir esse tempo para perguntas. Vou estar aqui olhando nos comentários, se vocês têm algumas perguntas. E como vocês podem ver aí na tela, existem algumas formas de cumprimentar as pessoas. Bonne journée, bon après-midi, bonsoir, bonjour, bonne nuit, quando você vai dormir. Ou então, salut, à bientôt, à plus tard, à tout à l'heure.
Vamos lá. Se vocês têm algumas perguntas sobre a França, curiosidades, eu gostaria de estar respondendo nesse momento as questões que vocês têm. Se não, se é só isso, eu vou terminar por aqui. Ok? Estou aqui de olho nos comentários. Eu ainda não consigo ter acesso a nenhuma pergunta. Se nós estamos bem adaptados. Se nós estamos bem adaptados à cultura francesa. É um desafio bem grande, claro, né? Nós brasileiros, quando temos intimidade com pessoas, e para nós criar intimidade com pessoas não é difícil. Facilmente nós criamos intimidade, alguém chega na igreja, você já diz, virou meu amigo, e aqui na França não é assim que funciona. Então, sim, para nós é mais desafiante nos adaptarmos a essa cultura, porém é importante saber que isso não é errado ou certo, ou a nossa cultura é melhor, ou a cultura francesa é pior. Eles estão adaptados, eles são formados dessa forma, então eles não conhecem outra forma de ser, e nós estamos adaptados à nossa cultura. Então, também não temos esse hábito que eles têm. Então, é um desafio sim para um brasileiro, você tá numa terra longe da sua família, e você ainda ter que esperar para ser aceito na sua comunidade em que você está inserido. Dirigir como motorista de aplicativo. Então, aqui na França existem alguns aplicativos. O Uber, por exemplo, não é muito comum, a não ser nas cidades grandes, mas cidades grandes na França não são muitas, a maioria são cidades pequenas, de interior. Então, como eu disse, onde eu moro são aproximadamente 3 horas de Paris em carro. De trem você consegue aí 2 horas, se não for com escala. Mas não é muito comum nas cidades pequenas, que é a maioria na França, esse hábito de aplicativos, a não ser que seja assim. Tem um aplicativo que se chama BlaBlaCar. Esse aplicativo funciona da seguinte forma: são pessoas que querem sair das cidades e querem ir para cidades grandes, aí elas se conectam nesse BlaBlaCar e combinam e veem se tem alguém saindo da mesma forma e que vai dirigir até lá, e aí as pessoas dividem os custos, a gasolina. Não tem um preço bem estabelecido, é na hora. Vamos lá. Como eu disse, a Ana Cláudia está perguntando, a adaptação como brasileira, toda essa formalidade foi difícil. É um desafio que trabalha muito com as nossas personalidades. Às vezes dá saudade, às vezes a gente queria estar com o nosso povo, mas a gente continua seguindo em frente por conta de uma visão que Deus colocou. Vamos lá. Como é a evangelização na França? As pessoas têm um coração aberto para ouvir a palavra? Então, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a França hoje é um dos países considerados como um dos países praticamente não alcançados. A Europa está virando um país não alcançado. Então, isso significa que, na verdade, as pessoas hoje na França, jovens, adultos, idosos, não querem saber de religião. Então, o problema não é de fato Deus, mas o Deus da religião, o Deus da igreja, o Deus do crente, da Bíblia. Esse Deus, eles não estão abertos. Somente oração, somente na base da aproximação, do relacionamento, é que assim você vai conseguir conversar com eles. Mas ontem mesmo eu estava conversando com um casal aqui. O francês, ele tem abertura para questões espirituais
muito fortes. Isso não significa uma boa coisa. Isso significa que ele se abre a todo tipo de crença, ocultismo, crença em si mesmo. Ele crê que ele é capaz de tudo, que ele pode. Ele crê no misticismo, o francês é muito místico. Ele crê na sorte, ele crê na cartomante. Então essas são as crenças que a gente vê por aqui. Mesmo pessoas que são ateias e que dizem que não creem em Deus, mas elas acabam acreditando em outras coisas. Na natureza, né? Tem muita influência budista, muita influência dessas outras crenças da área humanista. Existe também o muçulmano na França, porém o muçulmano ele é mais por questão de que ele próprio se multiplica do que por questão de que ele vai causando adesão às pessoas. Não são muitos os franceses que aderem à religião muçulmana, mas são os próprios muçulmanos que vão se multiplicando por esse princípio que eles têm de fazer muitos filhos e tal. Na cidade de Châtillon tem outras igrejas. A igreja que vocês pastoreiam tem apenas imigrantes ou também tem franceses? Ótimo. Então, na cidade de Châtillon, hoje, existe apenas uma igreja evangélica, que é a nossa. Existe também um grupo de ciganos cristãos. Existem os ciganos cristãos que eles também trabalham, porém eles alcançam mais pessoas da própria cultura cigana. Nossa igreja é uma igreja pequena para a nossa cultura brasileira, porém para a cultura francesa é uma igreja de tamanho normal, 20 pessoas, 24 pessoas. É um tamanho normal de igreja francesa. E dentro dessa igreja a maioria é francês, a maioria é um povo francês, e também tem chegado, depois que nós estamos aqui, portugueses, africanos, e temos evangelizado, falado de Deus, né? Nossa questão aqui não é falar de religião da igreja, mas é realmente motivar pessoas a conhecer esse Deus a quem nós servimos, que nós cremos e sabemos que é um Deus de amor, é um Deus de relacionamento. Então, isso é o que nós temos ensinado às pessoas com quem nós estamos trabalhando aqui. As comidas. As comidas são muito diferentes do Brasil. Então, eu não sei a cultura de vocês culinária, os hábitos alimentares de vocês, mas pra mim, Raíssa, é muito desafiante, porque aqui na França eles comem muito legume, muitas saladas, é farto. Legume e salado nunca vai faltar na mesa francesa. Pode faltar carne, pode faltar tudo, menos legume e salada. É possível você passar um dia na casa de um francês e você vai comer na hora do almoço salada, legumes, sopa de ervilha, batata, etc. Porém, vai faltar carne. Carne é algo que eles têm pouco hábito de comer. E pra mim, Raíssa, isso é muito desafiante, porque eu amo comer carne, né? Então, pra mim, um prato de comida sem carne é muito desafiante. Mas, como eu disse, é a cultura alimentar deles. Desde criança você aprende esse tipo de alimentação. Então, claro que é muito mais saudável. Eles são pessoas muito saudáveis, né? Vivem muito tempo. Tem um irmão da igreja que ele tem 66 anos, mas a gente daria para ele 48 anos. Ele é bem jovem, bem conservado, né? Como vocês fazem para evangelizar pessoas? Então, nós contamos sempre com a oração. Oramos. Todo dia a gente ora e fala a Deus. Nós cremos que o Senhor vai abrir alguma porta. Isso é muito importante quando você está no campo missionário, você realmente se colocar nessa dependência de Deus e crer que é Ele que trabalha, que convence o ser humano. Mas também na nossa ação prática, nós temos usado as redes sociais, nós temos contactado pessoas, aproveitamos todo tipo de oportunidade. A hora que conhecemos um vizinho de um irmão da igreja, nós aproveitamos para cumprimentar essa pessoa, para conhecer essa pessoa e sempre estar lançando uma semente da palavra de Deus.
como conhecemos recentemente uma vizinha de um irmão da igreja, então ela fez aniversário, podemos orar por você? Então são essas as formas que nós temos feito. Além de pessoas que a quem somos apresentados. Temos pessoas que somos apresentados, e aí a gente vai, conversa com as pessoas, a gente fala o que essa pessoa conhece de Deus, que para nós, igreja não é a questão que salva, mas é importante o ser humano reconhecer que ele sozinho não consegue guiar a sua própria vida, controlar a sua própria vida. Então, nossa mensagem aqui nesse primeiro tempo é ensinar pessoas a conhecer Deus e a perceber que elas precisam de Deus. Ainda mais e o coronavírus veio realmente para mostrar isso para todo ser humano, né? Que nós não temos condições de controlar, de cuidar da nossa própria vida e que realmente precisamos de Deus. Também tivemos outras oportunidades, como escrever um artigo, uma publicação num jornal da cidade. Isso é algo realmente não comum na França, que tenha um espaço para um pastor, um missionário, uma igreja dentro de um jornal. Isso é realmente algo extraordinário. Então, tivemos essa oportunidade, foi uma ótima oportunidade. Nós temos aproveitado todo tipo de oportunidade. O clima, ok. O clima na França, ele é um clima de inverno bem estabelecido, -2. Esse último inverno nós vivemos -6 graus. Foi muito frio. Mas as casas têm bom aquecimento, não é nada impossível de viver. Claro que na rua é mais complicado, porém as pessoas já estão acostumadas. Geralmente o inverno dura aí de novembro a março, é o período do frião mesmo na França, e depois começa 17, 18, fica oscilando entre 14 a 18 graus. Esse aí é um frio para nós brasileiros, é o nosso frio, então ainda assim continua frio para nós. Mas no verão é um clima muito quente, ainda mais na cidade onde a gente está. É uma cidade muito seca, não tem montanhas, é planície, então não tem vento, é seco. Muito. No ano passado a gente chegou no verão aqui, foi muito calor, muito quente dentro de casa, é muito abafado de noite também. Então, assim, as estações na França são bem definidas. Vamos lá. Não sei se chegou alguma pergunta aí para você. Por que a dificuldade de um pastor ou missionário fazer parte de missões aí na França? Então, a dificuldade são várias dificuldades, né? A dificuldade da língua, é importante você ter uma base da língua. É um país diferente do seu, então, para um brasileiro, por exemplo, vir para a França, é muito importante que ele tenha uma base mínima do francês. Segundo, porque o povo francês é um povo, já mesmo cristão, é um povo que de início ele não é muito aberto para que você entre na intimidade dele. Então você precisa ter todo esse processo de paciência, de amor, de graça em relação ao povo, para que ele possa se abrir para você. Então, eu acredito que no Brasil também existam pessoas que não é assim que você chega e já entra na casa, que você já faz parte do convívio. Então, na França é a mesma coisa. Então, um brasileiro vir para a França sozinho, por conta própria, é muito complicado. Ele precisa ter uma referência, ele precisa ter uma carta de convite, ele precisa ter uma agência missionária que o respalde. É importante isso. E além dessas outras questões culturais. Existe parceria entre as igrejas? Então, nossa denominação se chama Igreja de Deus, Église de Dieu. E dentro dessa denominação nós somos
4 a 5 brasileiros que se conhecem, que caminham juntos, que se comunicam toda semana, para saber como cada um tá, para também desabafar, para também ter esse afago brasileiro, que faz muita diferença para nós que estamos aqui. Como eu disse, na nossa cidade somente existe uma igreja evangélica, então nós não temos contato dentro da própria cidade com outras igrejas. E não só isso, dentro da nossa cidade existe somente uma igreja, mas para todo canto que você vai, até 60 quilômetros, não tem igreja. Não tem outras igrejas. Até 1 hora por cada canto da cidade que você vai, não tem igreja. Então, assim, a França, como vocês podem ver, eu ouvi uma entrevista há pouco tempo que disse que era uma igreja para 30 mil habitantes. Uma igreja para 30 mil habitantes. E sendo que uma igreja normal na França, sem falar, até existem igrejas grandes, mas são isoladas. Paris, em cidades grandes, mas são isoladas. Mas igrejas normais, de tamanho normal na França, é 20, 30, máximo 50 pessoas. 50 pessoas já é muita gente. Deixa eu ver. Não há templos como se congregar. Então, com certeza devem existir espalhados pelas cidades pequenas, que devem. E as cidades pequenas na França, quando eu digo tem 2, 3 casas, é possível ter uma cidade na França que tem 3 famílias dentro de uma cidade. E aí, se tiver pessoas cristãs evangélicas nessas cidades, elas acompanham cultos pela televisão de uma igreja bem conhecida na França, Porte Ouverte. Essa igreja faz parte da cidade de Mulhouse, que fica na região da Alsácia, e inclusive essa igreja foi bem afetada nesse período de coronavírus. Quem não era crente falou muito mal, acusou, etc. Lá tem mais ou menos 2.000 pessoas. Então, a igreja de Mulhouse é uma igreja bem conhecida na França. E ela tem canal de televisão. Então, pessoas que não têm igreja para frequentar, infelizmente, elas acabam acompanhando cultos pela televisão. Mas aí não tem a questão da comunhão, da vivência de igreja, como nós temos no Brasil. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta aí? Bom, então eu gostaria de agradecer esse tempo. Eu gostaria de agradecer esse tempo que vocês dedicaram. Espero ter mais momentos como esse com vocês. Que Deus os abençoe. Quero compartilhar que essa noite, às 8 horas da noite, nós teremos também o testemunho de uma missionária, a Carolina, do Chile. Ela faz parte da liderança da equipe da Missão Josué. Então ela vai estar compartilhando suas experiências, algumas não dá para compartilhar todas, mas algumas experiências de campo, de cruzadas, de viagens missionárias que ela já esteve. Então eu convido vocês a acompanhar hoje à noite, às 20 horas, o testemunho da missionária Carolina e que vocês possam compartilhar. Ela é do Chile, ela vai falar em espanhol, então quem tem vocação para países de língua espanhola é uma boa oportunidade para treinar o seu espanhol, para ouvir, aguçar o seu ouvido em espanhol. E amanhã, a partir de amanhã, nós vamos começar também um período de trabalho com crianças. Então, se você também tem vocação para o trabalho infantil, você é convidado a participar desse momento. Será com um casal de missionários e líderes da Missão Josué do Chile. Eles vão trazer um trabalho para crianças. Então, se você tem filhos, é uma oportunidade também de você apresentar ao seu filho um momento cristão, já que não está tendo muito aí no Brasil essas idas na igreja. Então, é um tempo de você também colocar o seu filho para ouvir a palavra de Deus, a semente. E você que tem vocação missionária na área infantil, você também é convidado para aprender técnicas e se aprimorar cada vez mais, além também de você ter acesso e contato com a língua espanhola. Então, que Dieu vous bénisse, à bientôt, merci pour votre temps avec nous, je suis vraiment content de passer ce temps avec vous, et soyez bénis, que Dieu vous bénisse,
Laisse-moi voir. Sim, oremos pelo departamento. Oremos. Estejamos em oração. Inclusive, eu vou até orar agora com vocês. Gostaria de encerrar esse tempo orando em francês e que vocês possam, nas suas orações, pensar na França, pensar na cidade de Châtillon-sur-Seine. Amém? Seigneur Jésus, merci Dieu pour ce temps ensemble avec mes frères et sœurs. Que tu puisses vraiment, Seigneur, leur accorder la paix, leur accorder ta joie, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, leur équiper, mon Dieu, pour vivre ton appel pour les nations. S'il y a quelqu'un qui a l'appel pour la France, que tu puisses vraiment ouvrir les portes, donner la langue française, donner la visa, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, faire cette connexion, parce que nous savons que tu as des projets pour la France, pour l'Europe. Et nous voulons aujourd'hui te remettre ces pays dans tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bisous.